Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os protestos no Irã. Vamos falar sobre a crise de legitimidade, sobre poder e seletividade internacional. Porque sempre que temos protestos, sempre que esses protestos ganham força no Irã, parece que o debate público ele segue um roteiro previsível. Povo contra a ditadura, repressão contra a liberdade. E sempre vem aquela pergunta, né? E o regime vai cair? O problema é que esse enquadramento ele explica muito pouco. Então, para a gente poder entender melhor o que acontece no Irã, a gente tem que sair dessa lógica do evento isolado e olhar para pelo menos 3 elementos. Tá? A legitimidade do regime, a estrutura de poder que existe ali, claro que não vou destrinchar toda a complexidade institucional e política do Irã num vídeo curto, né? E a reação internacional. Então, com isso a gente vai ter um quadro melhor para entender o contexto desses protestos e entender que os protestos por si só não significam o colapso iminente do regime. Porque os regimes políticos, especialmente esses mais autoritários, eles não se sustentam somente pelo consenso. Óbvio que não, porque é autoritário, né? Mas por uma combinação de coerção, de instituição e de controle estratégico. Então, manifestações desse tipo no Irã, elas não são necessariamente novidade. A gente já teve protestos no ano passado, tivemos protestos em anos anteriores também. Então, isso não é nenhuma novidade no contexto iraniano. O que muda aqui não é a existência do protesto, mas o contexto em que esse protesto ocorre, tá? Porque mais um protesto, né? E esses protestos deste ano, eles mostram que o ponto central não é a quebra da ordem pública, é a erosão cada vez mais intensa da legitimidade, né? Da legitimidade do regime iraniano. Porque quando parcelas crescentes da população elas deixam de reconhecer o regime como minimamente representativo ou aceitável, veja, não estou dizendo democrático, nada disso, aceitável, tá? Deixam de reconhecer como minimamente aceitável, o problema deixa de ser só uma questão policial e vira um problema realmente político. Então, nesse contexto, isso significa que nós não podemos dizer que o regime está prestes a cair. Tem bastante vídeo no YouTube falando isso, né? O fim dos ayatollahs, Khamenei vai fugir para a Rússia. Esse protesto, nesse quadro, não significa que o regime está prestes a cair, tá? Não significa. Significa que ele precisa recorrer cada vez mais à coerção para se manter. E é o que tem feito. Pelo que a gente sabe, no momento da gravação deste vídeo, a internet ainda está cortada no Irã. A gente sabe que a repressão tem sido cada vez mais dura, mas o regime se mantém. O regime se mantém. E um outro ponto interessante é a gente olhar para o regime iraniano como uma estrutura e não como um rosto. Porque a gente tem é uma tendência do ser humano, eu acho, né, de personalizar demais. E a gente personaliza muito o regime iraniano. Então, o poder no Irã não está concentrado no ayatollah, não está concentrado no presidente. Ou seja, ele não está concentrado na milícia, né? Não está concentrado numa figura isolada, mas ele está distribuído em várias instituições diferentes, em forças de segurança, em mecanismos religiosos e políticos. Então, por isso, mesmo crises profundas de legitimidade não se traduzem automaticamente em mudança de regime, tá? Por isso que a gente tem que olhar com bastante cuidado. E um outro ponto que a gente tem que olhar com bastante cuidado é a reação internacional. Porque, por enquanto, a gente tem visto muita retórica e pouca disposição. Não estou dizendo que tem que ter disposição para ação, não é isso, não é o tópico deste vídeo agora, tá? Mas o que a gente tem observado é muita retórica, principalmente em rede social, né? Dos estados, de políticos e assim por diante. Então, esse é um outro aspecto fundamental que a gente tem que olhar, que é a reação internacional. Declarações de apoio a manifestantes, elas são frequentes. Agora, as ações concretas, se deveria tomar ou não, outra história, mas as ações concretas são muito menos frequentes.
Então, isso nos revela um padrão muito conhecido no cenário internacional, que é o da indignação seletiva, né? Uma indignação seletiva performática, uma indignação seletiva, mas uma baixa disposição para assumir custos reais, para efetivar a mudança que aquele discurso muitas vezes aparenta defender. E essa seletividade, ela não é um acidente. Ela não é também uma falha moral das pessoas e dos governos. Ela é um problema, ela é maior, ela é estrutural, porque os estados eles reagem com intensidade diferente a protestos e repressões dependendo dos seus interesses estratégicos, dependendo dos riscos regionais, dependendo dos custos políticos. É por isso que os Estados Unidos, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, por isso que eles não agiram. Eles bombardearam o Irã em 2025, né, partes ali do Irã. Israel tem falado também, mas todo mundo está o quê? Está calculando qual é o seu interesse, qual é o risco, quais são as prováveis consequências, qual que é o custo desse ataque. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que ficar bastante atento. Tá? E um outro ponto também que é interessante a gente ressaltar no contexto iraniano é que o silêncio também é uma posição. Então a gente não tem que olhar só para o que está sendo dito. A gente tem que olhar também para aquilo que não é dito, para aquilo que não é feito. Então, no caso iraniano, a gente vê que existe um limite bastante claro para a pressão externa. E isso nos mostra que o Irã não é qualquer paiseco, né? E isso nos mostra que o regime, tá? Ele está menos ameaçado do que o discurso público sugere. Não estou dizendo que a situação está ótima, linda, maravilhosa. Não é isso. Mas que ele está menos ameaçado do que o discurso sugere, do que aquilo que a gente vê amplificado na mídia sugere. Então, o que esses protestos efetivamente nos revelam, né? Eles nos mostram algo muito interessante. Que os protestos no Irã, eles revelam menos sobre a revolução iminente e mais sobre o tipo de ordem internacional que a gente vive. Então, na ordem internacional que a gente vive, a gente percebe o quê? Que a legitimidade ela é importante, mas ela não é decisiva, tá? Para a sobrevivência de um regime. Ela não é o único pilar sobre o qual se assenta um regime, principalmente um regime autoritário. A repressão ela é condenada, mas ela é tolerada. Também depende de quem reprime, como reprime, né? E o direito ele funciona, nesse caso, isso a gente pode explorar em outro vídeo, se vocês considerarem interessante, mais como uma linguagem para justificar condutas ou omissões, do que um limite efetivo para aquilo que pode ser feito, ou deve ser feito, ou não deve ser feito. Então, vamos concluir isso tudo, né? Como que a gente pode entender isso? A gente tem que entender isso sem torcer. Então, para a gente conseguir entender com mais e mais profundidade, não é um vídeo que vai fazer isso contigo, né? Para a gente entender com mais profundidade a situação iraniana, a gente tem que abandonar o otimismo revolucionário, sabe? A mudança está vindo, aquela coisa toda. E também pensar que nada acontece, nada muda, e é isso aí, sabe? Por que eu vou me incomodar? Porque a gente tem realmente uma crise real de legitimidade do regime iraniano atual. Mas esse regime ainda dispõe de instrumentos sólidos de controle. E a comunidade internacional, como é que ela fica? Ela reage, mas dentro dos limites impostos não pelo direito internacional, mas pelos seus próprios interesses. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Ela às vezes não é tão empolgante assim, né? Não estou vendendo esperança. Não era a ideia de prever a queda nem de escolher lado. A ideia aqui é a gente entender melhor. Então espero que você tenha gostado. Se essa análise fizer sentido, se inscreve, dá like, etc. Diz que é incrível e muito bom e manda para os seus amiguinhos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Aguardo vocês no próximo vídeo.